E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula sobre redes de Cohn modo supervisionado, do curso de Introdução às Redes Neurais Artificiais, do nosso canal Inteligência Artificial na Prática. Esse assunto será dividido em 4 vídeos teóricos e um vídeo prático. Em nosso mapa de aprendizado, podemos observar que as redes de Cohn podem ser utilizadas tanto em aplicações supervisionadas como não supervisionadas. É uma das redes mais versáteis que eu conheço, dando origem inclusive às outras que veremos como as redes ART modificadas, as redes tipo Self-Organized Maps e Counter Propagation. A rede de Cohn foi inventada por um pesquisador finlandês chamado Teuvo Cohn em 1982 e foi baseada em estudos sobre o córtex cerebral. Ela é uma rede de camada única, podendo ser implementada em uma ou mais dimensões, embora essas aplicações acima de 2D não sejam muito usuais. Aqui no slide nós podemos ver que nós temos uma rede com P entradas e M saídas. Na rede de Cohn, cada saída está associada a um neurônio. Podemos ver também aqui os pesos das conexões, né, em que foram omitidos nas demais por questões de simplicidade aqui e o desenho não ficar poluído. Para entendermos esse tipo de rede neural, a gente vai precisar abordar dois conceitos novos. O primeiro conceito é de similaridade, que nos dá uma ideia de quanto dois objetos são parecidos ou são diferentes. E o conceito de competição, onde os neurônios vão competir entre si para receber um prêmio, que no caso da rede Cohn é o treinamento. Os neurônios vão competir entre si e aquele que vencer essa competição vai ser treinado, enquanto os demais não vão receber o treinamento. Essa estratégia é conhecida como winner take all. Vamos explorar um pouco mais o conceito de similaridade. Neste slide eu apresento 8 imagens de pétalas. Imagine que eu peça para vocês classificarem estas pétalas. Note que vocês podem classificá-las de acordo com diferentes critérios. Vocês podem classificar de acordo com a cor, ou com o formato, ou com o tamanho, etc. Isso nos mostra a necessidade de um critério de classificação, o qual será utilizado para que vocês agrupem elementos parecidos entre si. Vamos explorar outro exemplo. O que faz essas meninas serem parecidas? Certamente seus atributos. O tipo de cabelo, que são loiros, lisos e compridos, a idade delas, que parece ser bem próxima uma da outra, o formato do rosto e a cor da pele são alguns dos atributos que nos fazem ter um sentimento de que elas são parecidas entre si. Então nosso desafio passa a ser buscar uma forma de medirmos a similaridade física utilizando-se de alguma ferramenta que possa medir uma espécie de similaridade matemática entre dois objetos. Vamos tentar entender através de um exemplo simples. Imagine que eu tenho um gráfico planar formado por dois atributos, x1 representando o peso de um objeto e x2 representando o pH deste objeto. Suponha que o objeto seja uma fruta, por exemplo. Na figura temos um objeto que vamos chamar de estrela verde, que representa a classe C1, e um objeto estrela vermelha que representa a classe C2. Agora eu tenho um novo objeto, uma estrela colorida que eu desejo saber se, pelas medidas dos atributos x1 e x2, se esse objeto é mais parecido com o objeto estrela verde ou com o objeto estrela vermelha. Para isso, vou explorar a ideia de que uma proximidade matemática entre os dois objetos corresponde a uma similaridade física entre esses mesmos objetos no mundo real. Mas como podemos fazer para medir essa proximidade? Para medir a proximidade entre dois objetos matemáticos, podemos lançar mão da norma euclidiana. Embora essa norma não seja a única possível de ser usada, ela é a mais empregada. Vamos imaginar então três vetores apontando da origem até os objetos matemáticos, com suas respectivas coordenadas mostradas no gráfico. São os vetores u1, u2 e u3. Sabemos pela matemática que a distância d1 será dada pelo módulo do vetor diferença d1, onde d1 é igual a u1 menos u2. Aplicando a norma euclidiana no vetor d1 para calcular seu módulo, encontramos a distância entre esses dois objetos matemáticos, que é igual a 5,06. Fazendo o mesmo para o vetor d2, encontramos que a distância entre a estrela colorida e a estrela vermelha é de 12,16. Logo, como a distância d1 é menor que a distância d2, temos então que a estrela colorida está mais próxima da estrela verde e, portanto, deve apresentar maior similaridade física com a estrela verde do que com a estrela vermelha. Bom, como a gente aplica esse conceito de proximidade em problemas de classificação? Resposta: precisamos adotar um critério de pertinência. Então vamos entender o que é um critério de pertinência. Dois elementos pertencem à mesma classe se eles estiverem próximos entre si.
Nesta figura, podemos ver uma estrela colorida, a qual não sabemos a que classe ela pertence de antemão. Como ela está mais próxima das estrelas verdes do que das estrelas vermelhas e azuis, podemos seguir a definição dada e concluir que a estrela colorida deve pertencer à classe das estrelas verdes. Mas ainda resta um problema. Dado que já temos uma ferramenta matemática para medir a proximidade entre um objeto a ser classificado e os demais objetos das outras classes, a pergunta é: como medir de forma prática? Nesse exemplo, podemos identificar visualmente, ou pelo menos mais ou menos, os elementos de cada classe que estão mais próximos da estrela amarela. Mas no mundo dos algoritmos, essa identificação quase que instantânea ela não existe. Logo é necessário medir as distâncias de todos os elementos de cada classe a tal objeto a ser classificado, a estrela amarela. O problema é que isso é computacionalmente muito caro para problemas com bases de dados gigantescas. É preciso então eleger uma espécie de representante de turma para cada classe. E quem seria esse tal de representante da classe? Podemos usar como representante da classe um ponto virtual chamado de baricentro. O baricentro da classe é uma espécie de centro de massa da classe e possui algumas vantagens em seu uso sobre os próprios elementos da classe como representantes. Primeiro, pode ser determinado de diferentes formas, seja online, onde os dados são consumidos pela rede para seu treinamento assim que são produzidos, ou offline, quando a base de dados já está inteiramente disponível para o treinamento da rede. Segundo, o baricentro minimiza a dispersão entre a classe, pois atua como um ponto médio, um ponto equidistante a todos os elementos da classe. Terceiro, permite que a rede tenha um comportamento dinâmico chamado de plasticidade neural. A plasticidade neural permite que a rede, uma vez treinada, continue a reconhecer padrões mesmo que esses padrões se modifiquem ao longo dos anos. Também permite à rede de Cohn aprender novos padrões ou até mesmo esquecer padrões antigos que não sejam mais de interesse. Existem diferentes formas de determinarmos o baricentro de uma classe. Em problemas supervisionados, onde a base de dados já se encontra disponível, o baricentro pode ser calculado tomando-se a média aritmética de cada um dos atributos, por classe. Isso ficará mais fácil de entender em nossa aula prática, onde exploraremos mais o conceito de baricentro e suas diferentes formas de abordá-lo. Então, revisitando o nosso critério de pertinência, um determinado padrão X será classificado como pertencente à classe cuja distância do baricentro até ele for a menor. No entanto, ainda resta um problema a ser resolvido com o nosso critério de pertinência. Suponha que tenhamos um ponto que esteja muito, mas muito afastado dos demais pontos das outras classes. Tal ponto, quando existe, é associado, salvo alguma exceção, a um outlier, um dado corrompido e, portanto, elegível a ser descartado. Porém, para nossa rede, tal dado ainda será válido para a classificação e será classificado na classe cujo baricentro for mais próximo a ele. Isso claramente pode gerar um problema de classificação para nossa rede. Então, o que fazer? A resposta é adotar um segundo critério de pertinência, o raio de pertinência. Agora, o padrão a ser classificado, além de obedecer ao primeiro critério, deve também obedecer ao segundo, o de que o padrão a ser classificado deve estar dentro de uma determinada região de proximidade delineada por um raio. Esse raio é chamado de raio de pertinência ou raio de similaridade. Como calcular o raio de pertinência? Veja o vídeo sobre a aula prática de redes de Cohn. O raio de pertinência evita o problema anteriormente apresentado. Neste caso, a rede poderá indicar que não reconhece o padrão. A rede também pode indicar que esse ponto deve ser estudado como uma possível nova classe desconhecida, dependendo de como o programador monta sua rede de Cohn. O critério de pertinência final será os dois anteriores em conjunto. Um padrão a ser classificado pertencerá à classe I, C e somente C. Primeiro, a distância do padrão ao centro da classe I for a menor dentre todas as outras possibilidades. E segundo, o padrão a ser classificado deve estar localizado dentro do raio de pertinência dessa classe. Mas por que os dois critérios juntos? O segundo critério sozinho não seria suficiente? Dado o padrão representado pela estrela amarela, podemos notar que ele está dentro do raio de pertinência das classes C1 e C2 simultaneamente. Logo, ainda precisamos do primeiro critério para a decisão sobre a qual classe o padrão de teste pertence. Com isso, fechamos a parte 1 do nosso curso sobre redes de Cohn. No próximo vídeo, vamos aprender um novo modelo de neurônio, o neurônio como um medidor de similaridade. Vamos aprender também um pouco mais sobre a arquitetura da rede de Cohn e estudar mais sobre o conceito de competição entre neurônios, que é a base do aprendizado destas redes. Então, até lá! E lembre-se, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e ative o sino para ser notificado da liberação das próximas aulas e dos próximos cursos que virão. Deixe também suas ideias, críticas e contribuições para que as aulas possam ser melhoradas.